Fala pessoal, bem-vindos a mais uma live das terças com Paulo Penha, hoje falando sobre paciência no esporte. Então, queria aproveitar aqui, gente, já agradecer aí o pessoal que ficou interagindo. Poxa, até que postei agora há pouco, gente, 25% das pessoas disseram que a paciência atrapalha no esporte. Né? Foram mais de 70 pessoas ali que realmente acham assim, não, ela me atrapalha. A grande maioria colocou sim, a paciência ela pode ajudar no esporte, ela ajuda. Então eu quero mostrar para vocês o quanto a gente tem que usar positivamente a paciência nesse ambiente esportivo. Geralmente nós somos o quê, né? No meio esportivo a gente quer fazer acontecer, a gente quer realizar. Então o que a gente faz, né? A ansiedade aumenta, né? Aquela coisa de não deixa para depois, vamos fazer agora, tem que dar certo, tem que funcionar, sendo que às vezes a gente acaba atropelando o nosso próprio planejamento, seja num treino, seja numa competição. E aí eu tava a semana passada conversando com um atleta especificamente ali, e ele falou, eu não tenho paciência para isso, e a minha performance acaba, né? E tipo, cai o rendimento, gente. Por que cai o rendimento? Porque realmente você acaba ficando numa ansiedade tamanha, né, impaciente, e ela acaba destruindo as possibilidades que você tem de realizar o que você faz. Aí tô vendo bastante gente entrar, bacana, vários atletas, pessoal aí da psicologia, muito bom, gente. E o que a gente tem que fazer então? Entender essa paciência. O que é essa paciência? Quando devemos tê-la? E um primeiro ponto que até jogaram no direct uma pergunta, né? Mas a paciência não te deixa lento? Não, ela não te deixa lento. Então já vou responder agora rápido isso, gente, porque a paciência não te deixa lento. A paciência, se for bem empregada, ela pode te deixar mais focado, mais determinado a realizar algumas coisas. Então deixa eu ver aqui, gente, só vou abrir aqui o quadro de perguntas. Eu sempre coloco na outra tela aqui maior. Não te deixa olha lá, tá até eu falando aqui ao vivo já. Então eu consigo ver aqui as perguntas de vocês e eu vou conseguindo responder, beleza? Quem tiver pode mandar aqui naquela caixinha do privativo ou pode enviar aqui direto para todo mundo ver, ok? Um detalhe importante, para quem está vendo gravada já essa live, né, pode depois mandar no chat embaixo no YouTube, aparece sempre ali como no Instagram, ou mandar também nos meus meios privativos e eu vou tirando e sanando essas dúvidas. Gente, paciência. Paciência começa justamente no momento inicial. Quando que é esse momento inicial? Treino. No treino a gente precisa entender o objetivo, o que está sendo proposto. Muitas vezes a gente acaba atropelando as coisas, né? Aqui, a Marília colocou aqui, ó. Paciência pode camuflar a ansiedade prejudicando o rendimento mesmo assim. Mesmo assim? Pode. Ela pode camuflar, a paciência pode camuflar sim uma ansiedade, né? E aí você fala aqui, não, eu tô calmo, né? Como tranquilo, né? Tô tranquilão. Quando na verdade você tá numa ebulição interna. Então, paciência, gente, não é simplesmente assim, ó, eu vou ficar aqui paciente. Eu fico parado, estático, falando, eu estou paciente. Não, a paciência é uma construção. Uma paciência bem empregada, ela vai fazer com que você não camufle nenhum outro tipo de emoção. Caso contrário, você disse que você... Inclusive, com esse atleta, eu estava conversando justamente sobre um torneio que vai começar agora essa semana, né, tenista ele. E aí o que acontece? Eu tô calmo, eu tô tranquilo, né? Tô com muita paciência, as coisas vão acontecer. Mas aí o jogo começa a rolar, começa a perder e fala, meu Deus, daqui a pouco vou perder o meu jogo. E a pessoa acaba o quê? Sendo impaciente. De fato, a ansiedade estava lá dentro, né? Tava mal trabalhada, né? Eu já fiz uma live anterior, quem quiser pode ir lá assistir, tá no IGTV, lá no YouTube também, sobre a ansiedade dentro do esporte. Lá eu conversei bastante, já falei bastante sobre isso. E aí, vamos supor aqui, o atleta, ele tá conseguindo... Ô, Rafa, beleza? Feliz dia do nutricionista, cara. Dia da nutrição hoje, isso aí. E aí, o que acontece? Trabalhando bem a ansiedade, a pessoa já sabe gerenciar as emoções, sabe controlar elas, né? E aí, né? Eu antes do campeonato, boa. E aí a pessoa consegue administrar e gerenciar essa ansiedade, beleza?
Nesse caso, a pessoa já está controlando, ela está ciente. Então não vai estourar nada no meio do jogo. A pessoa pode estar perdendo. E a pessoa está perdendo e fala, meu Deus, eu não tenho paciência de esperar. No tênis, como em vários outros esportes, quando o jogo está muito equilibrado, você tem a opção de ser paciente, estrategista e fazer com que esse adversário comece a errar mais. Ele vai errar mais, a pontuação vai começar a ficar próxima e de repente você empata, vira o jogo e ganha o jogo. Então é muito importante entender nesse exemplo o quanto a paciência ela é primordial, ela é essencial. Então, quando a pessoa fala assim, né, a Raynar, né, Santana colocou aqui, eu não tenho paciência. Analisa, faz a pergunta, né? Até eu recomendo pegar um caderno, por exemplo, chega aqui e anota, essa estratégia é muito boa. Tá, anota os porquês. Por que eu fico impaciente nessas situações? Essa lista vai te ajudar a entender realmente os porquês. E aí sim, fazer uma construção de como contra-atacar essa impaciência. E quando você conseguir responder e inserir estratégias eficazes, você vai conseguir realmente ter domínio, né, desse estado de paciência. Lembrando, paciência não é passividade no jogo, né? Começa com PA, mas é totalmente diferente. Então a paciência é você estar no controle do jogo. Há um tempo atrás eu trabalhei inclusive com um menino que ia participar de uns jogos escolares e era de xadrez, gente. Olha só, xadrez. Xadrez é muita estratégia, é muita paciência, cautela, análise. Mas não quer dizer, tem um relógio que você tem que bater ali no tempo. Você tem que ser ágil, tem que ser rápido. Então, você não pode ser imprudente. A paciência ela tem que fazer parte, gente. Tá ok? Mas ela não pode te desacelerar. Então, é muito interessante, gente, porque assim, eu estou aqui falando com vocês agora, eu estou demonstrando uma certa tranquilidade, uma paciência para não me atropelar nos pensamentos. Mas aqui dentro tá uma tempestade acontecendo de informações tentando organizar a mensagem para vocês nesse ao vivo que a gente está fazendo aqui, né? E quem me conhece sabe muito bem que eu não tenho script, né? Eu não fico olhando o que eu vou falar aqui agora, né? A não ser que alguém tenha jogado uma pergunta para mim anterior e eu queira lembrar dessa pergunta. Quem sabe faz ao vivo, diz, né? E aí o que a gente faz? Paciência é o que faz a gente fluir nesse pensamento, nessa construção. Mas, gente, você está mostrando ansiedade, como uma colega aqui mostrou aqui, poxa, eu tenho muita ansiedade pré-competição. Não adianta a gente falar de paciência aqui na hora. A gente tem que entender essa ansiedade. Às vezes a gente vai na ansiedade e fala assim, poxa, minha ansiedade é porque eu não tenho certeza se eu sou capaz de conquistar a vitória nesse jogo. Peraí, então se você acha que você não é capaz, é porque de repente você não treinou o suficiente? Se você não treinou o suficiente, você tem que voltar aos treinos, né, após o evento, né? E aí você vai chegar ali pro teu técnico, pra tua técnica e vai falar, olha, o tal fundamento, tal coisa eu não tô conseguindo fazer bem, eu tenho que trabalhar isso aqui para aumentar a minha confiança. E aumentando a minha confiança vai diminuir minha ansiedade. E com minha ansiedade sob controle, lembrando, gente, quem quiser, ouça lá a live da ansiedade, que eu sempre falo sobre o equilíbrio dessa ansiedade. Um pouco de ansiedade é sempre bom, aumenta a adrenalina, aumenta foco, concentração. Então, chegar no nível ideal de ansiedade, ok? Chegamos no nível ideal, aí a gente vai, o quê? Ter uma possibilidade de utilizar adequadamente essa paciência. Por quê? Você tem confiança sobre o seu nível técnico, você tem confiança sobre a capacidade que você possui. Com essa confiança, você consegue ter a paciência. Usar estrategicamente. Outro dia eu estava falando com um jogador meu, de futebol, de campo, e aí a questão de, poxa, às vezes não chega a bola no meu pé, né? Fiquei quase o jogo inteiro sem a bola passar. Eu falei, mas peraí, você estava na tua posição correta? Estava. Estava fazendo o teu jogo adequadamente? Estava. Estava cumprindo o que o teu técnico determinou a você? Sim. Então paciência. Você pode não ter, você queria a bola no teu pé, mas você estava cumprindo o teu objetivo naquele jogo. Então seja paciente, mas quando essa bola chegar no teu pé,
ou você faz o passe adequado, você faz o gol, você impede um gol de ocorrer, você faz a tua parte. Mas a paciência é o que faz com que você não saia da sua posição e não deixe aquele caminho para o adversário chegar e fazer um gol contra o seu time. Então entendam que a paciência é usar bem a estratégia, entender suas habilidades, ter uma boa autoconfiança, um gerenciamento interno adequado. Dúvidas sobre isso, gente? Né? A paciência, ela diz o quê? Diz respeito como você se avalia. Então, percebam, a gente falou aqui sobre concentração, a gente falou sobre ansiedade, a gente falou sobre várias outras habilidades que são necessárias. Quando você possui todas elas, você tem a possibilidade de ter a paciência no jogo. Agora indo para o treino, gente. O treino é fundamental. É ridículo o atleta que treina mais ou menos e quer ter bom resultado nos jogos. Inaceitável. Quando eu vou conversar assim, converso com os técnicos e falo assim, ah não, mas ele tá faltando treino, ele não tá fazendo direito, ele relaxa, né? Ou na preparação física, por exemplo, ou com os nutricionistas aí também, né, que não estão seguindo a dieta adequada. Calma aí. Então, vamos ter um pouquinho de paciência. Vamos analisar o que não está sendo feito e bem feito. Vamos fazer isso ocorrer de forma adequada. E no momento que a gente tiver tudo muito bem alinhado, muito bem controlado, perfeito. Agora você pode falar, eu tenho uma estrutura interna para realmente utilizar essa paciência ao meu favor. Ah, grande mestre Cato de esgrima está aqui, muito bom vê-lo. E a gente está falando aqui justamente sobre esse controle. A esgrima, né? A esgrima, por exemplo, é um esporte que exige muita paciência, muita cautela, porque se você for precipitado, você tem que ser ágil. Mas se você for precipitado, em vez de você dar o toque, você vai receber aquele toque sem nem ao menos perceber como aquilo aconteceu. Então, foco, paciência, controle e aí sim, a ação rápida no movimento. Tanto os esportes individuais como coletivos exigem. Podem ver que eu já citei exemplos de esportes individuais e coletivos. E todos eles envolvem o que? A necessidade de um bom controle emocional e o uso adequado dessa paciência dentro do esporte. Eu tive aqui nas enquetes muita gente. Gente, foi demais. Acho que foi o recorde das interações. Foi muito bacana. Agradeço bastante aí o envolvimento de todos. E deu para ver assim, a maioria entendendo o que é paciência, né? Mas muitos não usando, não utilizando elas de forma adequada. Né? Ser paciente, lembrando, gente, não é ser passivo. Ser paciente é ser inteligente. É usar todos os dons, todas as técnicas, todas as estratégias comportamentais, táticas, técnicas que você possui. E aí, com essa paciência, você vai fazer um gerenciamento do teu treino e do teu jogo em prol da conquista que você deseja. Agora uma pergunta, e eu jogo aí para todo mundo. Vocês estão sendo pacientes? Analisem realmente. O colega mais cedo aqui colocou no chat, né? Tá, mas e essa paciência? Pode atrapalhar? Sim, se você estiver mentindo para você mesmo. A pessoa faz bem assim, gente. Eu tô paciente. Eu tô paciente. Né? A pessoa, na verdade, tá falando que tá paciente, mas ela tá super tensa, super ansiosa, super nervosa. Não, ela não tá sendo paciente. Na verdade, ela está sendo ansiosa, ela não está percebendo o que está à sua volta. Então existem vários recursos, várias técnicas que são trabalhadas em consultório, inclusive, para estimular os atletas a encontrarem esse nível de equilíbrio e aí sim conseguirem atingir esse nível da paciência. E aí a pessoa amplia seu campo de visão, o tempo à sua volta desacelera, ela consegue então entender o que está acontecendo, qual o recurso necessário, se adaptar à situação e fazer um jogo muito perfeito. Então, é mais um recurso. Lembrando, competição, gente, a gente precisa utilizar várias habilidades durante o jogo e elas vão se modificando em cada instante, o que é necessário em cada situação. O importante é a pessoa estar conectada com o que está ocorrendo à sua volta. Gente, paciência é uma virtude, como já se dizia, né, gente? A gente precisa utilizá-la, sermos de fato pacientes. Eu quero muito ganhar esse jogo, né? Tem alguns jogos que duram segundos, né? A gente tem exemplo da natação, por exemplo. Em segundos está resolvido. Alguns, por exemplo, de esportes de luta também pode ser resolvido com um golpe.
nocautear. E o cara já entrou aqui, alguns colegas aqui da luta, lembrei disso, do MMA, do UFC, e sabem muito bem isso, né, como isso funciona. Ao mesmo tempo, por exemplo, normalmente são 3 rounds, mas uma final, defendendo um cinturão, geralmente são 5 rounds. O atleta está geralmente preparado para 3 e quer resolver em 1. Mas você tem 5 rounds para conquistar aquele cinturão. Então, ser estratégico, né? Uma parte da estratégia é ser paciente. E sendo paciente, você consegue gerenciar round após round e chegar no último round forte, com energia e pronto realmente para ganhar, ou aí sim para o nocaute, por exemplo, ou por pontuação. Mas o mais importante, a pontuação te leva à vitória e à conquista. Então percebam, gente, gerenciamento do seu jogo. Falando em jogo, voltando a treino, a mesma coisa. Às vezes você quer uma habilidade que ela, você conquiste ela naquele dia. Mas você está mudando totalmente a empunhadura. Por exemplo, na espada de esgrima, a empunhadura da raquete, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai dar tempo ao tempo. Todo dia fazendo o que é necessário, mas tendo paciência para deixar, né, a tua pegada perfeita. E aí sim avançar para os próximos níveis. Só depois de melhorar isso é que você vai esperar ter melhores resultados nas competições. Eu acredito que está bem claro para vocês o que seria então essa paciência, correto? É imprescindível vocês analisarem internamente se vocês, primeiro, não estão mentindo para vocês mesmos, dizendo que estão pacientes e na verdade não estão. Quando vocês perceberem eu não estou paciente, o porquê? O que me eleva o nível de ansiedade, insegurança ou outros fatores que me deixam impaciente. E lembrando, vocês treinam tanto tempo, tantas horas por dia, por tantos meses e anos, para ser impaciente na hora do jogo, que é a hora determinante. É meio contraditório. Então lembrar, sim, treinei muito, quero muito vencer, mas vou fazer o que for necessário, no tempo que for necessário, para realizar o meu grande objetivo. Gente, queria jogar aqui para vocês simplesmente essa ideia, essa concepção da paciência, o quanto ela é primordial para um grande campeão. Pensem a respeito disso, mandem mensagens aí durante a semana e qualquer dúvida aí eu vou tirando para vocês. Lembrando, quem não tem isso bem desenvolvido, tá esperando o quê? Tá na hora de resolver, beleza? E, por favor, gente, compartilhem esse vídeo e lembrem aí de curtir também, beleza? Valeu, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.